Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos ler Mateus 15. Então, primeiro eu vou ler a Bíblia Antiga, de 1994, e depois eu vou ler a Bíblia Atualizada de 2020. Primeiro eu leio o capítulo 15 de uma, depois o capítulo 15 da outra, e depois a gente compara versículo com versículo. Aí que a coisa fica quente, porque coisas que a gente não percebe lendo, a gente consegue perceber quando compara versículo com versículo, como aconteceu no capítulo 14. Muito sutil, trocar poderes miraculosos por maravilhas. É uma coisa muito sutil, principalmente para quem já conhece Cristo e as maravilhas de Cristo. E o barco era açoitado pelo vento, o mar era contrário por conta do vento. Quando Jesus entrou no barco, na tradução antiga diz que o vento cessou. O vento cessou. Na atualizada diz que o vento acalmou. Então, assim, são coisas sutis, mas que eu acho de grande significado. E você me diz aí, se você que tivesse feito um trabalho sério de anos traduzindo a Bíblia dos originais. Levou mais de uma década, na verdade, para João Ferreira traduzir a Bíblia João Ferreira de Almeida dos originais. Você acha que ele ficaria satisfeito que mexessem no trabalho dele? Que fizessem atualização no trabalho dele? Se fosse você gostaria que mexessem no seu trabalho? Que atualizassem o seu trabalho? Então, a gente vai comparar versículo com versículo, depois de ler um capítulo de cada, e eu vou colocar a foto no final do vídeo, a foto da Bíblia que eu tô lendo, das duas que eu tô lendo, tá? Primeiro eu boto da antiga, depois eu boto da atualizada. Eu vou até tirar eu boto 2020, mas eu vou botar atualizada. Vou escrever um papelzinho botando atualizada. Tá, então vamos ler. Mateus 15. Ai, tá molhado. Então vieram de Jerusalém a Jesus a tradição dos anciãos, porque na Bíblia Antiga tem título, opa, tem títulos, conforme vai mudando a situação, tem o título da ação. Ai, eu vou prender meu cabelo. Então, assim, tem títulos, e aí eu gosto de fazer do jeito que tá aqui, ler o título. A tradição dos anciãos. Mateus 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, lhes respondeu: por que quebrais... Ai, peraí. Ele, porém, lhe respondeu: por que quebrais vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Mas vós dizeis: quem disser a seu pai ou sua mãe é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Assim invalidaste, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os seus lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E convocando a multidão, lhes disse: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto, sim, é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos lhe disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são os condutores de cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então Pedro lhes disse: explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: nem mesmo vós tendes inteligência? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que contamina o homem, pois do coração procedem maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. A mulher cananeia. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhes rogaram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. A segunda multiplicação dos pães. Jesus partiu dali e foi para junto do mar da Galileia. Então subiu a um monte e assentou-se. Veio ter com ele muito povo, trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus. E ele os curou, de modo que a multidão se maravilhou ao ver que os mudos falando, os aleijados são sãos, os coxos andam, os cegos vendo, e glorificavam ao Deus de Israel. Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenho compaixão da multidão. Já está comigo há 3 dias e não tem o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Os seus discípulos lhes disseram: de onde viria de onde nos viria num cesto, num deserto, tantos pães. De onde nos viriam no deserto, por isso que eu coloco a foto depois no vídeo, porque eu embolo tudo. Num deserto, tantos pães para saciar tão grande multidão. Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então mandou que a multidão se assentasse no chão. Tomou os 7 pães e os peixes e, dando graças, partiu-os e deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Tendo despedido a multidão,
entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Agora vamos ler a de 2020, atualizada. Mateus 15. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgrides os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou mãe é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Assim, invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, respondendo, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam um homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou a ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, pois tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá, e vieram a ele grandes multidões, e traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos andar, os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão,
porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão. E Jesus lhes disse: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentassem no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. E agora a gente vai comparar versículo com versículo do capítulo 15. Antiga. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram. Atualizada. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: De Jerusalém a Jesus, os fariseus. É idêntico, só muda a colocação. Na antiga tá fariseus e escribas, na atualizada tá escribas e fariseus. Não entendo essa atualização, não entendo para que isso, só para trocar de lugar a palavra, uma palavra com outra. Olha na antiga. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas. Na atualizada tá. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus. É idêntico. Mas para que atualizar para mudar um com o outro? Para quê? Não tem lógica. E perguntaram. Na atualizada tá e dizendo. É a mesma coisa. Só muda a ordem das palavras ou o verbo. No 2. Por que quebraram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem pão. Eles não lavam as mãos quando comem pão. Atualizada. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Porque quebram, na antiga, porque transgridem, na atualizada. O resto é idêntico. Na antiga fala, eles não lavam as mãos. Na atualizada tá, pois não lavam as mãos quando comem o pão. Idêntico. Ele, porém, lhe respondeu. Ele, porém, respondendo, disse-lhes. Na atualizada. Antiga. Por que quebrais vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Atualizada. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Tá idêntico. Só muda o quebrais por transgredir de novo. Antiga. Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser ao teu pai, ao seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Entende? É uma tradução que
que muda pequenas palavras. Não dá para entender por que ela existe. Porque a justificativa de traduzirem o trabalho de outra pessoa, foi um trabalho sério que João Ferreira de Almeida fez, e o fato de meterem a mão, colocarem a mão e mexerem, eles dizem que é para atualizar na nossa linguagem. O que eu não concordo, porque como que vai, para que vai mexer? Quem quer ler o trabalho dele vai ler o trabalho dele, da forma que ele deixou. E as atualizações não indicam trocar palavras de lugar, botar ao pai ou à mãe, enquanto a seu pai e sua mãe. É desnecessária essa atualização. Porque a antiga é de fácil entendimento, dá para entender muito bem. Ainda tive uma mais antiga ainda, que era vosso, vossa. Eram palavras bem antiga mesmo. Parecia quase da época do Império, sabe? Era uma coisa... mas era muito legal de entender, sim. Não sei onde que eu deixei, não lembro. Faz muitas décadas atrás que eu li com essa fala bem de Império mesmo, da época do Império. Vamos lá no 3, 4, no 5. Mais antiga. Mas vós dizeis, quem disser ao seu pai ou à sua mãe é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou mãe é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar a seu pai ou sua mãe. Então, na atualizada, já junta o 5 com o comecinho do 6 da antiga. Do comecinho do 6 da antiga. Então, é idêntico, mas pega o pedacinho do 6 da antiga. Na antiga, o 6. Esse não poderia honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Assim, invalideis pela palavra vossa tradição e mandamento. No 6 da atualizada. E assim invalideis pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Atualizada. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, idêntico. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Atualizada. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tem só um acréscimo. Na atualizada tem um acréscimo. Na antiga tá. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. No 8 da atualizada. Este povo se aproxima de mim com a sua boca. Esse é o acréscimo, que não tem na antiga. E me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Idêntico o resto. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Atualizada. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Idêntico.
Antiga. E convocando a multidão, disse-lhe: Ouvi e entendei. E chamando para si a multidão, disse-lhe: Ouvi e entendei. Idêntico. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim é o que contamina o homem. Atualizada. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Idêntico. Então, acercando-se dele, os seus discípulos lhe disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Atualizada. Então, acercando-se dele, os seus discípulos, disse-lhes: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Idêntico. Ele, porém, respondeu: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Atualizada. Deixai-os. São cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Idêntico. Então Pedro lhe disse: Explica-nos essa parábola. E Pedro respondendo disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Nem mesmo vós tendes inteligência? Jesus, porém, disse: Até mesmo vós estáis sem entender? Só troca o sem inteligência por sem entender. O resto é idêntico. O 16 também, os 15 também é idêntico. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre? Desce para o ventre e é lançado fora? Ainda não compreendeis, atualizada, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Então tem mais um acréscimo aqui, que é o esgoto. Na antiga é lançado fora. Na atualizada é lançado fora no esgoto. Tem um acréscimo do esgoto. O resto é idêntico. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso é o que contamina o homem. Atualizada. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Idêntico. Pois do coração procedem maus pensamentos. Pois do coração procedem maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Atualizada, porque do coração procedem maus pensamentos, mortes, então trocou assassínio por mortes, adultério, idêntico adultério, prostituição por fornicação, na antiga tá prostituição, na atualizada tá fornicação, furto, idêntico, falsos testemunhos e blasfêmia. O resto é idêntico. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Atualizada, são estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, Jesus fala aqui o que é realmente pecado. Eu lembro quando eu era criança e eu e minha irmã jogavam o pão uma para outra, ficava brincando, o pão já estava duro, ficava jogando um pão na outra. A minha avó: não faz isso que isso é pecado. Não joga comida fora que é pecado. Não brinca com pão que é pecado.
Não é pecado. Pecado é isso aqui. Então, assim, esses são indutos que colocam. Como colocou um indulto lá de, ó, se você der para o Senhor, você tá honrando já seu pai e sua mãe. Você não precisa honrar seu pai e sua mãe. Você ia honrar eles. Aparentemente, tá se falando em alguma coisa material ou algum bem. Porque não. O que você daria para o Senhor se não fosse bem material ou para casa? Se não fosse para o pai e para a mãe, daria para o Senhor. Que honra seria? Que honra seria naquela colocação? Eu não vejo, eu vejo coisas materiais, porque não tem outra coisa que pode se encaixar e você dá para o Senhor e não dá para o seu pai e para sua mãe. Então eu vou dar um agrado financeiro para o meu pai. Ah, não, vou dar para o Senhor, então eu já estou honrando meu pai e minha mãe. É mais ou menos isso que acontecia e o que fala. E a mesma coisa aqui nesse. O que sai do homem, o que contamina o homem, que não era o comer sem lavar as mãos, isso não contamina, jogar pão fora, jogar comida fora. Quando eu passei a exercer isso que Jesus faz aqui, que a gente ainda vai ler, algo que ele faz aqui, uma ação que ele faz, eu passei a jogar muita comida fora. E eu falava, nossa, meu Deus, é pecado jogar comida fora, porque fica, né? E eu sei que não é. O que é pecado é prostituição, furto, adultério, assassínio, falso testemunho, mentira, blasfêmia. Então, jogar pão fora não é. Quando alguém falar isso aí é pecado, analisa se isso é. Se o que você está fazendo, fazer tatuagem é pecado. Analisa se é assassínio, se é adultério, se é prostituição, se é falso testemunha, se é blasfêmia, se é realmente pecado. Quando outra pessoa julga e aponta, analisa para você se isso realmente é pecado. Uma coisa é ser pecado, outra coisa é não agradar a Deus e é você com Deus. Você ouve Deus e é você com Deus. Outra coisa é alguém afirmar que aquilo é pecado, colocar tradições que são tradições de homens. Julgos que nem eles com um dedo conseguem suportar. Vamos lá pro 20. Pro 21. A mulher cananeia. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Idêntico. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então, trocou horrivelmente por miseravelmente na atualizada. Deixa eu ver aqui. Certa mulher, eis que uma mulher na atualizada. Daquela região, muito mais fácil entender, a antiga, daquela região. Na atualizada tá daquelas cercanias. Mais uma justificativa derrubada da atualização, que justifica que é para a gente entender melhor. Clamou dizendo: Senhor, filho de Davi. A gente vê aqui mais uma coisa que está lá em Isaías, que fala que eles da época, os fariseus da época, não levaram em conta a genealogia. Não levaram em conta a genealogia de Cristo. A gente vê outra pessoa levando em conta a genealogia. Primeiro foi o cego, lá nos capítulos anteriores de Mateus, e aqui mais uma mulher falando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim.
Na antiga tá, tem misericórdia de mim. Na atualizada também, tem misericórdia de mim. Então, dando em conta a genealogia dele, levando a sério. Então, todos sabiam a genealogia dele. Todos sabiam a genealogia de Cristo. Não levaram em conta porque não quiseram. Não quiseram aceitá-lo como Deus, como o Filho de Deus, que nas profecias de Isaías estava escrito que havia de vir, e de tantos outros profetas que falaram que Jesus ia vir. Então a gente vê aqui uma mulher cananeia reconhecendo a cidadania, a genealogia dele, filho de Davi. Tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada, na atualizada. Na antiga tá, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Trocou horrivelmente por miseravelmente. Necessária a atualização? Não dá para entender? Dá. Então não é necessária. Não é necessária. (23) Jesus não lhe respondeu palavra, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Atualizada. Mas não respondeu palavra. Aí eu fico braba. A retirada do nome de Jesus. A retirada do nome de Jesus realmente é algo que eu acho muito sério. Poucas vezes, mas existiram na atualizada a retirada do nome de Jesus. Foram poucas vezes? Foram, mas há. Então não pode haver a retirada do nome de Jesus. A gente entende que foi Jesus que fez? A gente entende, mas não é para ser retirado o nome dele. Jesus não lhe respondeu palavra. Na atualizada tá, mas ele não respondeu palavra. Foi retirado o nome de Jesus. De Mateus 23, Mateus 15, 23. Da atualização de Mateus capítulo 15, versículo 23. E os seus discípulos, de modo que os seus discípulos, e na atualizada tá, e os seus discípulos, na antiga tá, aproximando-se dele, na atualizada tá, chegando a ele, rogaram-lhe. Na antiga tá, lhe rogaram, e na atualizada tá, rogaram-lhe. Para quê uma atualização assim? Não é desnecessário. Não era nem para ter, não era para ter atualização. Não é para mexer no trabalho de ninguém. Despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Despede-a, que vem gritando atrás de nós. O resto é idêntico. 24. Então, assim, isso me chama a atenção. Isso me chama muito a atenção. A retirada do nome de Jesus, do capítulo 23. Do versículo 23 do capítulo 15. No 24. Respondendo ele, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele respondendo disse, na atualizada, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Idêntico. A mulher chegou e o adorou, dizendo, socorre-me. Então, atualizada, então chegou ela e adorou, dizendo, socorre-me. Idêntico. Não, peraí, não tá dizendo, Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Idêntico. Ele respondeu, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. 26, atualizada. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo ao cachorrinho. Na antiga está lançá-los
E na atualizada tá deitá-los. Como foi lançar a rede, naquele que a gente leu, e foi deitar a rede. Trocaram esse verbo de novo. Lançar por deitar. 28. 27. Disse ela: Sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. 27 da atualizada. Ela disse: Sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, dos seus senhores. Então só trocou donos por senhores. O resto é idêntico. Então respondeu Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas, idêntico ao que ele disse. E desde aquela hora sua filha ficou sã, idêntico. Tá, vamos lá. A segunda multiplicação dos pães. Jesus partiu dali e foi para junto do mar da Galileia, subiu a um monte e assentou-se. Atualizada. Partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia e subindo a um monte, assentou-se lá. É idêntico, só muda o assentou-se para assentou-se lá. E Jesus partiu dali, e na atualizada tá partindo Jesus dali. Só a troca na frase, a troca das palavras na frase. O resto é idêntico. O sentido é idêntico. Veio ter com ele muito povo, trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. Atualizada. E vieram a ele grandes multidões, então trocou muito povo por grandes multidões, que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus e ele os sarou. Então muda também, curou por sarou. O resto é idêntico. De modo que a multidão se maravilhou ao ver que mudos falando na antiga, os aleijados sãos e os coxos andando, os cegos vendo e glorificavam ao Deus de Israel. Atualizada. De sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos andar, os cegos ver, e glorificava o Deus de Israel. Idêntico. Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: Tenho compaixão da multidão, já está comigo há 3 dias e não tem o que comer. Não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum,
para que não desfaleça no caminho. Idêntico. Os seus discípulos lhe disseram: de onde viriam no deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? E os seus discípulos disseram: de onde viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Então, na antiga tem grande multidão e na atualizada tem só tal multidão. O resto é idêntico. Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? Responderam: 7. Eles disseram, na atualizada, 7. E uns poucos peixes, e alguns peixinhos na antiga e uns poucos peixes na atualizada. O sentido é o mesmo. Então mandou que a multidão se assentasse no chão. Atualizada. Então mandou a multidão que se assentassem no chão. Simples, né? O que ele fez, tão simples. Não precisava de igreja, não precisava de cadeiras. Mandou que se assentasse no chão. Ele é o alvo. Jesus, ele é o alvo, ele é o termômetro. Se ele fez, é muito importante. É muito importante. Se ele não fez, até é importante quando você entende que a pessoa tem a direção de Deus. Ele não fez, a pessoa é de Deus faz, é até importante. Mas ele não fez, então não é tão importante. Ele abriu igreja, ele veio e ele abriu uma igreja. Então, igreja não é tão importante quanto dizem que é importante. Dizem que a igreja é tão importante, que a pessoa fica 3 dias sem igreja, ela desviou. Não, ela pode estar com Cristo sim onde ela está. Ela pode estar com Cristo onde ela está. Se a igreja fosse tão importante, ele tinha aberto uma. Ele tinha aberto uma igreja. Ele não ia pregar na relva, ele não ia pregar no barco, ele não ia mandar sentar no chão. Eu acredito que a igreja é importante, tenho certeza. A igreja é muito importante. Mas não é tão importante quanto colocam na nossa cabeça. Se fosse tão importante, ele tinha aberto uma, porque ele é o meu termômetro. Se ele fez, é muito importante. Se ele não fez, é importante, mas não tão importante. Então, se ele mandou eu orar, eu entrar no meu quarto, fechar a porta e orar o Pai Nosso, aquele que está ali, isso é muito importante. Muito, muito importante. Porque ele fez. Porque ele fez é importante. E mandou que sentasse no chão. 36. Tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Atualizada. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Idêntico. Eu vou concluir o que eu falei, porque se fosse hoje, século 21, com essa palavra que a gente tem e que a gente lê, que ele pregava na relva, que ele pregava nos montes, que ele pregava no barco e na sinagoga deles. Com essa palavra que a gente tem, se hoje se levantasse um homem de Deus e fizesse isso aqui, o seu pastor da sua igreja ia falar que não era válido porque o cara não tem igreja. Entende? Se ele fizesse a mesma coisa que está aqui, se ele fosse pregar no barco, se ele fosse pregar na relva, se ele fosse pregar na sinagoga deles e não abrisse igreja, não abrisse nenhuma igreja, o seu pastor ia falar que esse homem de Deus que está indo pregar nas outras igrejas,
que está indo pregar na relva, que está indo pregar no barco, ele não é de Deus, porque ele não abriu uma igreja. Tá vendo como a nossa mente, como cauterizaram a nossa mente, a ponto da gente achar que igreja é tão importante, de que se um homem de Deus fizesse o que Deus fez, ele não seria de Deus, o seu pastor ia falar que ele não é de Deus. Então, o que é importante é o que Jesus fez. O que ele fez é muito importante. Eu acho que igreja é muito importante. Eu acho que igreja é importante, sim. Mas se fosse muito, muito, muito importante, ele tinha aberto uma igreja. Ele tinha aberto. Ele não ia pregar na sinagoga deles, onde quem mandava era eles. Ele não ia pregar na relva, ele não ia pregar no barco. E foi o que ele fez. Porque eu conheço muita gente que se decepcionou tanto, mas que não largou a Cristo. E eu mesmo já fiquei anos fora de igreja, porque o Espírito de Deus já tinha saído daquela igreja, que estava era o Espírito de Saul. Não tem o que aconteceu? Que saiu o Espírito Santo de Saul e entrou o Espírito maligno? Eu já vi isso acontecer em igrejas, ou entrar o Espírito da própria carne. E Deus fala para mim assim, ó, o tempo aqui acabou. E eu ficar buscando igreja e não frequentando nenhuma, orando em casa, buscando em casa. E hoje sim, eu frequento igreja. Hoje eu sou membro de uma igreja. Acho que igreja é muito importante, mas acho que se fosse fundamental, ele tinha aberto uma, só isso. Então eu acho que eu concluí bem colocando um exemplo se acontecesse isso. Se um homem de Deus se levantasse pregando na sinagoga deles, pregando na relva, o seu pastor ia falar que esse homem não é de Deus. Então, eu acho que essa conclusão foi um exemplo perfeito para você entender como a nossa mente está cauterizada sobre isso. A ponto de pessoas faltarem 3 dias ao culto e falarem que ela está desviada, porque se ela não está na igreja, ela está desviada de Cristo. É isso que falam. Sério, isso é muito sério. Tá, vamos lá, 32. Não, onde que eu tava mesmo? De modo que a multidão... Tô tentando me achar aqui. Ah, tá, 36. Tomando os 7 pães e os peixes e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos e este à multidão. Atualizada. E tomando os 7 pães e os peixes e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Idêntico. Gente, eu já frequentei muitas igrejas. E eu ficava na igreja até ver a palavra de Deus, que eu conheço, ser distorcida lá na frente. Muitas das vezes eu falava, gente, ele não conhece o Jesus que eu conheço na Bíblia. Porque ele não fala do Jesus que está escrito na Bíblia, ele fala de um outro Jesus. E o que fazia, o que me fez sempre sair da igreja é chegar, a palavra ser distorcida lá em cima, no púlpito, no altar. No altar, no púlpito. E quando eu vejo que ela é distorcida, ou que distorce, o Cristo não é pregado, ou a palavra ela é distorcida, isso me faz sair da igreja, sim. E então assim, mas eu sempre tento, e uma das coisas que sempre, em todas as igrejas que eu fui, sempre tinha uma pregação sobre o agradecer na hora da comida. Então assim, tudo o que ensinavam eu exercia. Então
a gente já exerceu aqui em casa o dar as mãos e orar antes da comida. Cada um orava e depois cada um orava agradecendo e orando a comida. Teve uma época que era só o pai de família, só o marido, né, que orava e agradecia. Teve uma outra denominação que ensinava a repreender tudo da comida. Não, ora repreendendo, repreende todo o mal, desde a plantação do arroz, desde quem colocou a mão ao transporte, não sei o que, vai repreendendo. Vai repreendendo o supermercado, abençoa o caixa, repreende tudo que vem na comida. E assim a gente fazia. Só que Jesus é o alvo, Jesus é o termômetro. E mais ou menos uns 8 anos atrás, depois de já ter feito isso tudo, eu aprendi o que Jesus fez. Eu fiz o que Jesus fez. E eu simplesmente dei graças. Eu levantei e dei graças. Só fiz o que Jesus fez. A partir daquele dia, eu comecei a jogar comida fora. Naquele mesmo dia, eu vi a multiplicação na minha frente. Na minha frente, a multiplicação dos pães. Entende? Todo mundo comeu, né? Nós 4, uma família de 4. Comemos e quando eu olhei, estava a mesma coisa. Como se ninguém tivesse comido. Tava a mesma quantidade de bife que eu tinha feito. Tava a mesma quantidade de comida que eu tinha feito. E tava todo mundo saciado. Alguém quer mais? Alguém quer? Não, ninguém quer. E tá lá a mesma quantidade. E eu vi a multiplicação dos pães e dos peixes naquele exato momento. No momento que eu fiz o que o meu mestre fez. O que Paulo imitou ele e fez lá no barco antes de jogar os trigos ao mar. E como é que pode isso? Como é que pode? É tão simples. O que ele fez é tão simples. Ele ensina a coisa tão simples. Por que é difícil? Eu me pergunto a mim, por que foi difícil reproduzir algo que ele fez tão simples, tão tarde na minha vida? Eu fiz isso há uns 8 anos atrás, mas era para mim ter feito isso desde que eu li isso pela primeira vez, né? Por que é difícil? E você vai ver, não é poucos não, é muitos sermões ensinando a orar na comida, na hora da comida, para ter fartura principalmente e para tanta coisa. E a única coisa que você tem que fazer é levantar os olhos aos céus e dar graças, mais nada. Vamos lá para onde que ele fez isso de novo. E partiu-os no 36 da antiga, tá? Isso tá escrito lá na multiplicação dos peixes, só que lá não tá o ato de dar graças. Lá tá escrito que ele abençoou, e eu acho que foi até no capítulo 14 ou 13 que a gente leu. E nesse tá o ato de dar graças, ele deu graças. E assim que ele fazia na ceia também, ele dava graças e depois partia o pão. E Paulo fez isso também. E isso que é a multiplicação na sua casa é simples. É simples. No 36 daqui, cadê onde eu tô? E tomou os 7 pães e os peixes e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos e estes à multidão. Eu fiz isso naquele dia. E, sério, eu olhei depois pro prato, tinha para as vasilhas, tinha a mesma coisa, depois de todo mundo ter comido e se fartado, tinha a mesma quantidade. A partir desse dia, eu nunca mais deixei de dar graças e as comidas começaram a estragar na geladeira, queijo. E eu falava assim, nossa, é pecado, comida estragando. E o Senhor falou comigo assim, não, tá sobrando porque tem em fartura, por isso que tá sobrando, pode jogar fora. Então não é pecado deixar a comida estragar, porque se tá estragando é porque tem. Não se culpe por isso, não ache que isso é pecado. O que é pecado é assassínio,
Maus pensamentos, o que procede do coração, procedem maus pensamentos, assassínios, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmia. Isso é pecado, isso é pecado e isso contamina o homem. No 36 da atualizada, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Idêntico. Pratica isso. Faz isso. É simples, é simples. Só faz o que ele fez. Faz o que ele fez. Faz o que ele fez. Quer ver ele na tua vida? Faz o que ele fez. Se ele disse que é importante, se ele disse, já é importante. Se ele disse, já é importante. Todos comeram. Se Jesus disse, já é importante. Todos comeram e se saciaram. E levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Atualizada. E todos comeram e se saciaram. E levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Idêntico. Ora, os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Atualizada. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Idêntico. Tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdã. Atualizada. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdã. Idêntico. Idêntico. O que me chamou a atenção nesse capítulo foi a retirada do nome de Jesus e a mudança de troca de palavras nas frases. Porque é desnecessária uma atualização, mexer no trabalho sério de uma pessoa que mais de uma década traduziu a Bíblia dos originais. Uma bancada de especialistas em português, na língua portuguesa, no latim, e foi traduzido para a nossa língua, um trabalho muito sério. Para alguém mexer nesse trabalho, se fosse eu que tivesse feito esse trabalho, eu não ia, qualquer trabalho, eu não quero que ninguém mexa. Então, justificativas caíram por terra aqui nesse capítulo, e a retirada do nome de Jesus foi o que me chamou mais atenção na mudança, na atualização desse capítulo 15 de Mateus. Vou tirar a foto, vou estar postando aqui no final do vídeo. No YouTube vai o vídeo inteiro que eu fiz, de 1h e pouco. E pro Telegram, às vezes eu só mando a parte da comparação, porque senão não consigo enviar o vídeo para lá, e às vezes eu tenho até que cortar ele e mandar parte 1, parte 2.